Olá a todos os meus colegas que estão envolvidos com o processo de formação, que é uma incumbência bastante importante. Nós vamos hoje falar sobre o Currículo Mais, que é um projeto que visa o uso articulado das tecnologias com o currículo oficial do Estado de São Paulo. Para isso, a hora que nós falamos em currículo e a hora que falamos de tecnologia e falamos de formação, nós vamos pegar 3 eixos para discutirmos um pouquinho e refletir com vocês, que são formar, acompanhar e avaliar. Então, esses serão 3 eixos que serão os motes das nossas conversas. Então, vamos começar por formar. Qual seria a pergunta? Formar quem e formar para quê? Então, nós vamos mostrar aí a nossa primeira tela, que é essa grande pergunta que a gente espera suscitar aí a reflexão de vocês para o que vamos fazer formando quem e para quê. Então, nós vamos começar com uma reflexão do Einstein, que ele vai dizer assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O que quer dizer isso? Quando nós aventamos novas possibilidades, a gente não consegue mais voltar para pensar pequeno, para pensar menor. A gente vai aumentando sempre as possibilidades. E aí nós vamos ver nesta tela, essa tela acho que vocês conhecem, é uma tela bastante polêmica do Magritte, que essa tela, vocês estão vendo aí que tem um cachimbo, e embaixo está escrito em francês "Ceci n'est pas une pipe", que quer dizer isso não é um cachimbo. E aí, o que é que criou tanta polêmica? Aonde está o cachimbo? Por favor, se vocês estiverem aí, vocês acham que o cachimbo está na imagem ou o cachimbo está na palavra pipe, que é em francês cachimbo? Aonde será que está o cachimbo? E nós vamos ver que o cachimbo não está nem na imagem e também não está na escrita. O cachimbo está na representação que fazemos dela. Então, a hora que nós estamos falando de Currículo Mais, que é integrando o currículo às tecnologias, aonde que está isso? Está no currículo, está na máquina, está no computador? Não, está na representação que nós fazemos dele, do que nós pensamos que podemos fazer. E nesta tela, então, nós vamos ver uma tela do Van Gogh, que se a gente pudesse perguntar para vocês o que vocês estão vendo nessa tela, muitos vão dizer o seguinte, que estão vendo sucesso. Foi uma escola que chegou aonde queria, fez uma longa jornada. Eu também poderia ler essa tela dizendo que é alguém que está um pouco cansado, que está um pouco desgastado, como talvez a gente às vezes imagine na nossa rede. Mas se vocês olharem o que está escrito, que não a imagem, ainda há algo de couro nessa bota que está encebada, que está gasta. Então, isso é uma mensagem de otimismo. Vamos resgatar o que temos na nossa essência, essa escola pública que tem tantas coisas que podem oferecer. Então, o que vamos fazer aí? Se vocês me permitem uma metáfora, em vez de a gente fazer meia sola, como os mais velhos sabem, passar uma graxa aí, vamos usar um pouquinho da nossa imaginação, das nossas representações e que, quem sabe, com o uso da tecnologia, a gente consiga resgatar um pouco esta bota, E eu trago então para uma provocação uma escrita do Sartre que vai falar: o mundo e nós mesmos, tudo pode ser ou não ser como é. Então a nossa rede pode continuar a ser o que é, ou nós podemos pegar essa oportunidade que aí nos é colocada de integrar o currículo com as tecnologias a mudar um pouco daquilo que está posto, E eu trago também para vocês essa imagem, é um artista plástico, que essa é uma tela, que ele vai falar que a revolução somos nós mesmos, ou seja, a revolução não é exógena, ela é endógena. O que quer dizer isso? A revolução vem de dentro da gente, Ela é uma mistura interna e externa. Então, a nossa rede vai poder mudar, se nós mudarmos um pouco nós mesmos, a revolução a partir da gente. Aí eu trago uma outra imagem de um artista plástico contemporâneo, que essa imagem, se vocês olharem bem, ela me impressiona muito, que eu nomeei essa imagem do homem vazio, Não sei se vocês estão vendo que há uma água que entra pelo sujeito e, na verdade, tudo que entra sai. E ele vai morrendo, na verdade, ao final, porque vai encher aquilo lá dele mesmo que não reteve nada.
Então, essa tela me suscita dois pensamentos, né? Aquele que o processo de formar não é mais, nada se retém. A formação que nós fazemos na nossa rede, da mesma maneira que entra, ela sai. Ela não é apreendida pelo sujeito. Então, nós que estamos envolvidos com a formação e nesse momento com o uso da tecnologia integrada com o currículo, como vamos fazer para que essa formação nossa tenha um sentido, que ela seja apreendida e não seja escoada ou ela seja simplesmente não aprendida, né? Não tenha sentido, né? Bom, então nessa tela, a proposta que para nós pensarmos como somos formadores é olhar para essa tela famosa do Caravaggio, do Narciso, que é uma inflexão sobre a gente mesmo, pensarmos como nós fazemos, como nós estamos pensando no nosso papel enquanto formador. O que eu acredito realmente que eu posso fazer com esse currículo, com a tecnologia, como é que eu vou formar o outro, como é que se eu estou, na verdade, se vocês me permitem, eu vou fazer uma referência, como é que eu estou contaminado com essa ideia de integrar o currículo com a tecnologia, como é que eu imagino que eu possa ajudar o outro nessa empreitada. Então, esta é um primeiro passo para o formador, ele olhar para ele mesmo, né? E aqui eu trago uma tela de ver que nós não podemos gostar ou não gostar da tecnologia, ela está colocada. E aí até sugiro que vocês assistam aquele filme Her, que foi indicado para o Oscar, que é para como que a tecnologia, como é que ela está tão... não há possibilidade mais de vivermos sem essa tecnologia. A tecnologia passou a ser a extensão do sujeito, então ela pertence, ela é quase uma continuidade até do corpo do sujeito. Então, como é que nós vamos pensar uma escola, um currículo, sem esse uso dessa tecnologia, né? Então, a neurociências, como vocês já sabem, que está aí colocada, né? Como eu disse, a tecnologia é uma extensão do ser, né? E o ser humano, ele se pensa, ele se percebe, ele se vê, né? Com o uso da máquina, né? E não precisa ser o computador, sempre qualquer máquina, seja o lápis, seja a enxada, seja o que for, o sujeito ele cria uma identidade dele com a máquina. Então, o que estamos fazendo na nossa escola para que esses nossos alunos criem essa identidade, eles se percebam existindo nesse mundo com essas máquinas que estão aí, né? Então, qual seria a função da escola nesse momento? Como diz o Paulo Freire, a função da escola é apresentar o mundo para as futuras gerações. Então, como é que a escola está mostrando esse mundo, né? E aí eu tenho a ousadia de colocar um convite explícito, né? Uma transgressão do modelo conservador, né? Que nós precisamos urgir nessa inovação. E qual seria essa inovação? Seria esta competência de integrar esse currículo prescrito ao uso das tecnologias, que é o objeto do nosso Currículo Mais, né? Aqui eu trago para vocês verem como, na verdade, não há possibilidade de imaginarmos um mundo sem essa tecnologia. Gostaria que vocês reparassem, né, na alegria ou na expressão das pessoas com o telefone celular, né? O telefone celular, se vocês fizerem uma pesquisa, as pessoas não conseguem mais sair sem o celular. É uma pesquisa o que as pessoas levam. A primeira coisa que pensam quando saem de casa é levar o seu celular. O celular passou literalmente a ser a extensão do próprio ser. E o que a escola faz com esse uso que poderia usar, integrar todas essas questões para o uso pedagógico, né? E será que as nossas crianças estariam tão felizes como vocês vão olhar aí, numa aula mediada pela tecnologia? Acho que seria um grande avanço, né? Aí na próxima imagem, e que aí eu vou deixar para vocês, que ela está bastante poluída, mas propositadamente, ela tem essa intenção de estar realmente dessa maneira bem poluída mesmo. Porque aí seria quase uma chuva de ideias, um brainstorm de que a gente poderia falar com essas tecnologias. Eu faria destaque a uma questão desta educação ubíqua, que aí está, que na verdade é um conceito que é impossível nós falarmos em tecnologia ou no Currículo Mais sem pensarmos nessa educação ubíqua, que ela é a conexão entre uma educação formal, informal e não formal. E a tecnologia para isso ela é fundamental,
que ela pode nos ajudar a usar outros ambientes não tão formais como a própria escola, que estaria conectada com o mundo, para que essa educação realmente fosse uma educação significativa. E, se vocês me permitem, até a teoria do Ausubel, né, que ele vai falar da aprendizagem significativa quando a aprendizagem está linkada, integrada com alguma coisa de uma referência do aluno do cotidiano, né? Então, convido vocês, aos meus colegas formadores que aí estão me escutando, os PCNPs, PCs, supervisores, diretores de escola, talvez o meu colega dirigente de ensino, enfim. E você também, que quem sabe um professor estará escutando uma provocação que eu gostaria de convidá-los a pensar qual a importância de integrar o currículo às tecnologias digitais. Se você tem bem resolvida essa pergunta, se você está bem claro para você isso, acho que o processo de formar fica mais claro, né? E aí perguntamos assim, o currículo é um espaço de construção da identidade docente? Ou seja, o currículo que se faz, né? Que tudo que acontece na escola é currículo. Então, esse fazer da escola vai criando uma nova identidade docente. E aí eu lhes pergunto, né? Que identidade docente queremos fazer a partir do currículo mais, né? Que aí seria talvez uma inovação, né? Algumas considerações. A tecnologia não é boa nem má em si mesma. A tecnologia, ela é neutra, porque o uso que vai fazer dela é que nós vamos determinar se ela vai ser para incrementar a aprendizagem ou não, né? E uma das grandes coisas que a gente fala, alguns, né, que endeusam a tecnologia, vai dizer que a tecnologia vai resolver a educação. A tecnologia por si não mesmo, mas também é impossível imaginarmos uma educação do século XXI sem o uso da tecnologia. Então, nós não podemos nem endeusar e nem demoniar a tecnologia. Na verdade, não é possível imaginar educação hoje no século XXI sem ela, né? E aí nós vamos pensar, nós perguntamos qual era a importância e agora nós vamos dizer o seguinte, o que nós estamos trazendo aqui de proposta para reflexão de vocês e pedimos, inclusive, para pensar uma formação para isso. A integração do currículo oficial das tecnologias, que seria um web currículo, que não é um currículo novo, é o currículo que aí está colocado e que então seria o nosso projeto Currículo Mais, né? E aí eu trago essa imagem para nós refletirmos. Como nós vamos trazer aquilo que o homem tem de melhor, que é a sua humanidade, a sua subjetividade, a sua amorosidade, a sua capacidade de viver em liberdade, de construção de autonomia, tudo isso linkado com a tecnologia. E como vamos fazer essa mediação, resgatar esse grande desafio de nós educadores fazermos essa mediação para a construção do conhecimento por meio da tecnologia, né? E aí, repetindo, a tecnologia tem uma intencionalidade, né? A tecnologia, ela não vai ter uma funcionalidade, e eu gostaria de me ater a esse terceiro pensamento. A reforma não vai vir nem da tecnologia, nem de outras variáveis. A mudança virá pelo pensamento humano. Então, esse é um convite explícito para que nós pensemos uma educação a partir de uma mudança do nosso pensamento. E como é que nós sugerimos que esse pensamento mude nesse momento histórico que vivemos com o uso da tecnologia, né? E também aí nós vemos mais uma tela, que a tecnologia não seja usada para uma dominação, como realmente se a gente colocar em alguns autores, mas que ela seja para a emancipação. Emancipação aqui entendida como autonomia, como liberdade, e eu já citei isso, como diz a Hannah Arendt, os homens nasceram para a liberdade, então que a escola possibilite essa experiência de liberdade, né? Então, nós perguntamos assim na primeira tela, formar para quê e formar quem? Então, para nós conseguirmos essa emancipação, nós temos que focar na formação dos nossos colegas, né? E aí, nós vamos formar juntos quem? Formarmos, na verdade, todos juntos, né? Todos os segmentos da nossa rede pública. Os dirigentes, os supervisores, os diretores, os vices, os PCs, os PCNPs e principalmente os nossos alunos. Então, o nosso convite é, dentro desse primeiro eixo do projeto Currículo Mais, que é formar,
ao nosso convite aí. Vamos formar formadores de formadores, professores e alunos, todos juntos no Currículo Mais, que é a integração do currículo oficial com o uso das tecnologias. E vamos juntos. E para finalizar, eu gostaria de oferecer para vocês, eu acho que é o belo essa tela do Monet, para nós caminharmos juntos, né? Juntos, porque é uma empreitada, é um grande desafio. Então, eu espero encontrá-los nessa nossa jornada, ao lado de todas essas flores, que a gente caminhe junto, que nós vamos dar a chance desse nosso aluno que tanto merece o nosso melhor. Ele realmente, esse aluno que está lá na nossa escola, em qualquer lugar, da periferia, do centro, do interior, é esse nosso aluno que merece estar inserido nesse momento histórico e que seja, na verdade, se vocês me permitem, nós estamos falando de uso de tecnologia no currículo, mas se vocês me permitem, para quê? Para que a gente seja simplesmente feliz no momento histórico que vivemos. Então, vamos lá?